Coloca a proteção aí, meu amigo, minha amiga, e acelera mundo! Esse é o canal Esporte Total, momentos emocionantes, trazendo mais atualização sobre o mundo da Fórmula 1. E a notícia é bombástica, né? E pegou todos os fãs da Fórmula 1 de surpresa. Mas por que será que Hamilton decidiu ir para a Ferrari? Vem comigo, vou responder esta pergunta aqui neste vídeo. Antes, as formalidades, né? Não esquece do like, se inscreve aí, compartilha com os amigos, aquela coisa toda. Agradecemos a sua ajuda. E ativa as legendas também, né? Lembrando que aqui no YouTube estamos em vários idiomas para você. Testa aí, ativa as legendas e você vai verificar. São 11 idiomas aqui no YouTube. Também em semana de corrida, lembrando, né? Temos as atualizações do nosso site. Acesse sempre lá o site informatudo.com.br. Vá lá no item automobilismo, já está lá a primeira etapa da Fórmula 1 com todos os detalhes, certo? E também acesse o grupo F1 Brasil Racers lá no Facebook. É o grupo que mais cresce na internet falando de Fórmula 1 e nosso parceiro aqui na internet. Bom, sem mais delongas, vamos então com essa informação, como eu disse, bombástica, né? Mas por que será que Hamilton decidiu então que agora é hora de pular da Mercedes para a Ferrari? Bom, é um movimento que mudou tudo, né? E é facilmente a maior notícia que a Fórmula 1 já viu em mais de uma década. Lewis Hamilton está deixando a Mercedes no fim da temporada e se junta à Ferrari para 2025. Esta não é a primeira vez que a Ferrari vem o chamar. Então por que ele vai agora? O que convenceu Hamilton a dar o salto de fé? Hamilton não tem medo de fazer uma grande chamada, né? Lembrando que lá em 2012 ele decidiu deixar a McLaren, a equipe que o trouxe para a Fórmula 1 e o ajudou a conquistar seu primeiro título mundial em apenas a sua segunda temporada. E se juntar à Mercedes, uma equipe que era uma equipe de meio de pelotão, em seu retorno à categoria para a campanha seguinte em um contrato de 3 anos. Na época era visto também como risco enorme. Desde então, ele passou as últimas 11 temporadas com eles, garantindo 6 campeonatos mundiais de pilotos e 82 vitórias em grandes prêmios. Risco? Qual é o risco? Durante essa década, a Ferrari chegou a ligar várias vezes, mas em cada vez, Hamilton os rebateu com desenvoltura. Parecia que ele havia decidido que a Mercedes seria a sua última equipe na Fórmula 1, e o piloto de 39 anos de idade esperava continuar o relacionamento com a marca alemã muito depois de pendurar o seu capacete. Mas as coisas mudam, né? As coisas com certeza mudam. Hamilton e a Mercedes-Benz têm sido uma coisa desde que ele começou a correr e durante todo o seu tempo na Fórmula 1, já que eles forneceram motores à McLaren durante o tempo de Hamilton lá. Tudo é ligado, né? Na Fórmula 1 tudo é ligado. Eles se aproximaram então ainda mais nos últimos anos, fazendo parcerias para aumentar a diversidade. Mas os últimos 2 anos foram brutalmente difíceis para Hamilton lidar. Ele perdeu o Campeonato Mundial, que seria um 8º recorde, né, 8º título em 2021, em circunstâncias angustiantes, que você, claro, se lembra muito bem, né? À medida que se recuperava, ele se viu com um carro que não era páreo para a poderosa equipe Red Bull, e pela primeira vez em sua carreira na Fórmula 1 não conseguiu vencer pelo menos uma vez em 2022 e também 2023. Sobre aquele título de 2021, nós narramos aquela corrida, vou deixar aqui no card a nossa narração daquela icônica prova onde o Max conquistou o seu primeiro título, né? Bom, inicialmente ele acreditava, né, o Hamilton, que a Mercedes tinha as pessoas, os recursos e o desenvolvimento certo para voltar à frente, para voltar ao top, né, ao topo. Mas essa crença foi diminuindo à medida que suas lutas continuavam. Hamilton sabe que o tempo não está do seu lado e parece que quando viu que o que a Mercedes havia planejado para 2024 e além, né, não foi suficiente para convencê-lo de que as coisas definitivamente melhorariam rapidamente. A Ferrari apresentou seu plano diretor, mostrou sua direção de desenvolvimento e o que eles tinham reservado para 2026, quando novos regulamentos aerodinâmicos e de unidade de potência são introduzidos, né? E Hamilton foi influenciado. Mercedes e Ferrari se igualaram no ano passado e embora ambos, né, estivessem longe da campeã Red Bull, a Ferrari parecia estar mais em ascensão do que a Mercedes. E Hamilton terá analisado o caminho de desenvolvimento da Mercedes nos últimos 2 anos, como eles lutaram para adicionar desempenho
e ele teria comparado isso com o que viu de fora na Ferrari e o que eles lhe disseram que haviam alcançado e o que poderiam alcançar. Ninguém toma decisão assim do nada, né? Tudo é analisado, né? E é claro que ele está cauteloso com o fracasso consistente da Ferrari, né, em entregar o Santo Graal desde a vitória no Campeonato de Construtores em 2018. Por falar em Santo Graal, quero fazer um comercial aqui sobre o nosso outro canal, outros canais, né? Navegue aqui em meus canais, aqui aqui embaixo, né? Aí você vai encontrar, são muitos outros canais que nós temos aqui na internet. Turismo, notícias gerais e também temos críticas de cinema. E ontem, por acaso, eu assisti o filme do Indiana Jones, o terceiro filme, que tem o Santo Graal. Esse vídeo ainda não está lá, mas nas próximas horas estará postado também. Então, navegue aí meus canais se você curte outros assuntos aqui na internet. Bom, voltando ao assunto deste vídeo, o Hamilton também terá muita confiança no chefe de equipe da Ferrari, o Fred Vasseur, que foi o chefe de Hamilton nas Fórmulas Júniors. Tem isso também, né? Os dois se mantiveram próximos desde então e conversaram todos os finais de semana de corrida, bem como entre as corridas, como os amigos costumam fazer, né? Hamilton é alguém que precisa confiar na liderança e confia em Vasseur. Depois de apenas um ano no trabalho mais difícil do automobilismo, Vasseur tornou a Ferrari melhor. Tá aí ele, né? Ainda há algum caminho a percorrer, mas ele fez em um ano o que muitos não conseguiram em vários anos na Ferrari. O britânico saberá que, embora a Ferrari tenha subido e descido com seus pacotes aerodinâmicos nas últimas 2 décadas, sua unidade de potência tem sido a líder da classe, ou muito próxima disso. Com a unidade de potência PU definida para ser um fator-chave em 2026, e com a rival Red Bull pronta para estrear seu primeiro PU, projetado internamente em parceria com a Ford no mesmo ano, Hamilton terá suas chances de levar a luta de uma perspectiva PU. E ele provavelmente foi convencido também pelo futuro caminho aerodinâmico da Ferrari também, né? Há também um elemento romântico em tudo isso. Herói de infância do Lewis Hamilton, esse aqui, né? O Ayrton Senna. Ele pretendia correr pela Ferrari em algum momento de sua carreira. Todos querem, né? Todos os pilotos sonham isso, não adianta. A Ferrari é icônica, né? E Ayrton Senna com certeza não era diferente. Infelizmente ele veio a morrer, né, naquele trágico acidente lá em São Marino em 1994 e nunca concretizou o seu sonho. Hamilton sempre teve em mente que ele também se juntaria à Ferrari, mas como ele continuou a vencer na Mercedes, tal movimento nunca esteve nos planos. Mas o sonho estava lá guardado. As coisas estão diferentes agora e não é certo que a Mercedes volte à vanguarda do esporte. O sucesso é cíclico na Fórmula 1 e tende a levar décadas em vez de anos para voltar à frente quando você é derrubado do puleiro, né? Além do mais, né, todo mundo ama ser amado. Foi uma negociação difícil, mas a Mercedes, para seu último... com a própria Mercedes, né, no seu último acordo. Isso aqui é muito importante também, né? Fontes dizem que Hamilton queria 3 anos de contrato, né? A Mercedes queria oferecer-lhe apenas 1 ano e foi o que aconteceu. E isso aí certamente pesou também nessa decisão do Lewis Hamilton. Um compromisso era um acordo de 1 ano com uma opção de prorrogação. Então, quando a Ferrari veio com um contrato de vários anos, com mais compromisso do que a Mercedes entregou, isso foi muito atraente para ele, né? Então, respondendo à pergunta do título, a Mercedes também causou essa ida de Hamilton à Ferrari, graças ao curto contrato que lhe ofereceu. Hamilton terá pensado em tudo isso, né, e decidido que agora era a hora de pular. E claro, pode não funcionar, né, mas seria diferente se ele ficasse na Mercedes? Evidentemente, ele acredita que não, né? A Mercedes terá sabido que havia muito pouco que poderia fazer para impedir Hamilton de deixar o seu contrato de 1 ano antes para se juntar então aos rivais Ferrari. Se um piloto quer ir, ele quer ir. Há muito respeito entre o chefe Toto Wolff e Hamilton para que haja uma briga nesse sentido. Agora, aos 39 anos de idade, ele tem um último dado lançado: conquistar um campeonato mundial com a Ferrari, dando-lhe seu primeiro título em quase 2 décadas no processo, e sua lenda será cimentada como o maior de todos os tempos, se ele conseguir fazer isso, né?
Não o faz e sai de cabeça erguida e sem arrependimentos de ter dado tudo para conquistar aquele 8º título mundial, que não veio, né? Sua aposta para deixar a McLaren e se juntar à Mercedes valeu a pena, com o britânico levando o time de volta aos campeões mundiais. Ele vai se apoiar para poder fazer o mesmo na Ferrari, acreditando plenamente que está pilotando no auge dos seus poderes agora. Dado o seu histórico, é difícil apostar contra ele. Mas claro, sabemos que Hamilton tem 2 problemas para voltar à glória, né? A sua idade, que já é avançada para o esporte, e a própria Ferrari, né, que precisa melhorar se quiser desbancar a Red Bull. Mas claro que na Mercedes ele não tinha nada melhor que isso, então dá para considerar uma aposta inteligente, e se não der certo, pelo menos ele terá realizado mais um sonho na sua vida. Se vai dar certo, logo logo nós saberemos. Então esse é o Lewis Hamilton, que agora vai para a Ferrari. E se você chegou até o fim aqui do vídeo, deve ter gostado, né? Deve ter gostado, então capricha no like, se inscreva no canal, aquela coisa toda. Assim você não perde nada e ajuda o canal também a crescer. Se puder e quiser, nosso Pix também está aí na tela. Você pode nos ajudar financeiramente com qualquer valor, hein? Qualquer valor é bem-vindo. Tem 2 chaves aí na tela para você colaborar, tá bom? Assim o canal cresce e pode trazer mais conteúdo de credibilidade aqui para você. Era isso por hoje, um grande abraço e até a próxima. E não esqueça, vai pilotar? Coloca a proteção sempre e acelera mundo. A emoção do esporte é o que nos move. Aquele abraço e até a próxima.